Já estamos de volta com o seu estilo de vida e, como eu disse anteriormente, nós vamos conhecer um escritor que é jovem, que tem a nossa cara e que faz aquelas frasezinhas do Instagram que a gente fica repostando, ou então que a gente bate print e aí manda para uma amiga, entendeu? E fica tentando entender, gente, como que essa pessoa pensou, por que que eu não pensei nisso antes? Entendeu? Por que que não surgiu da minha própria mente esse pensamento ou esse comentário? Hoje nós vamos conversar com o Richardson, que tem uma página e vai contar pra gente sobre a caminhada dele, sobre a trajetória dele e como que, sendo tão novo, ele consegue criar. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Ele já disse pra gente que quando recebeu o convite já pensou em recusar. Então, por aí, a gente já tira que tem um pouco desse nosso sentimento jovem, às vezes de insegurança, ou então de não ter tanta certeza assim se as pessoas realmente entendem aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente posta. Existe um pouco disso quando tu cria? Existe sim, eu ainda digo que toda vez que eu crio uma postagem, quando eu coloco, eu ainda fico nervoso com o que vai ser a reação das pessoas, né? Porque eu não sei se elas vão gostar, se elas vão curtir. E uma coisa que eu reparo bastante é que geralmente as postagens que falam de tristeza e de sofrimento, elas têm um alcance maior do que as postagens que falam de felicidade. E isso eu acho até um ponto negativo, né? Porque as pessoas precisam ser um pouco mais positivas, né? E ser um pouco mais, assim, não levar tudo sempre pro lado ruim, né? Não receber só a mensagem ruim e receber a positiva também da mesma maneira que elas recebem a negativa, né? E nós estamos conversando sobre silêncio. Nesse caso, a pergunta principal para você, eu acredito que seja durante o teu processo de criação. Você precisa do silêncio para criar as frases ou então para escrever? Ou isso surge de uma forma muito natural? Às vezes você está no trânsito e aí simplesmente surge alguma coisa, você anota e aí daí já dá um texto, já dá uma frase, já dá um livro, que a gente já tô vendo que você tá com um livro aqui, ou então já dá de repente uma estrofe, um trecho, enfim. É assim, de repente, ou você precisa assim, se concentrar, parar um tempo, entender aquilo que tá dentro da tua cabeça, pra aí conseguir passar pro papel. Então, eu acho que quando eu tô em casa e eu paro pra criar, geralmente eu não gosto do silêncio, porque eu acho que às vezes o silêncio meio que até grita com a gente, sabe? Quando a gente tá parado. Eu gosto de ouvir uma música para me concentrar nessa música e eu meio que fico ali focado. Mas quando eu não coloco a música, vem milhares de coisas na mente, eu não consigo focar numa coisa só. E aí não, quando eu ouço a música eu consigo parar e sentar naquilo e prestar atenção e criar do jeito certo. Mas acontece também de eu estar no trânsito e às vezes ter um insight, assim, uma ideia, e aí eu pego o celular e gravo um áudio e depois puxo e faço um texto. Sensacional, porque é o que é o retrato dos dias atuais, né? Porque, por exemplo, a gente vive numa sociedade que tem a tecnologia correndo, como a gente está conversando desde o início do programa, e a gente vive direto nas redes sociais. Aí, quando a gente estava preparando esse programa, a gente até conversou um pouco durante a produção, e a gente entendeu que, assim, o celular tá sempre tocando, o WhatsApp tá sempre lá, aquele bip do WhatsApp tá sempre lá, gente. Não existe um momento que o nosso WhatsApp não esteja, mesmo que não seja uma mensagem super interessante, nem que seja um grupo, tá lá sempre dizendo que tem uma mensagem. E aí o Facebook também, então existem diferentes meios que estão se comunicando com a gente. E a gente não consegue ficar sem se comunicar com a sociedade por muito tempo. E aí, imagina se você precisasse do silêncio para criar, você teria que desligar tudo isso. Mas eu até desligo, eu tiro a internet, desligo o Wi-Fi ou a rede de dados, porque se ficar chegando mensagem, né, aí a gente até se desconcentra. Atrapalha o pensamento. Atrapalha. Corta a ideia, né, que a gente está construindo ali. Mas em relação a ter silêncio, eu não preciso, eu gosto mesmo de ouvir música. Mas se tiver gente conversando ou barulho de televisão, isso realmente incomoda um pouco. E aí tem a ver um pouco também, acredito que com a inspiração. Porque a partir daquela música você se inspira em alguma coisa. Sim, às vezes até algo que eu ouço na música eu penso, poxa, essa ideia é legal, né? Eu posso tentar traduzir isso com outras palavras. E é bem interessante. Eu vou pedir pra nossa produção preparar aí o teu Instagram, né? Diz pra gente também qual é o Instagram, até para as pessoas te encontrarem. Passem a segui-lo se não seguem. Eu já sigo há algum tempo e tá aprovado. Digo pra vocês que vale a pena. E aí, enquanto isso, tu conta um pouco pra gente se você escreve sobre as coisas que você sente, e se o que você sente vem do silêncio que você mesmo produz, se para se entender você precisa, por exemplo, você já falou que gosta muito da música, que não precisa tanto do silêncio assim, mas você precisa, por exemplo, de
pessoas externas ou então de elementos externos que te façam entender alguma coisa sobre você mesmo? De repente daquela amiga que te diga umas verdades? Ou então você gosta de procurar e de entender as suas próprias verdades? Como que funciona o teu processo? Na hora de criar os textos, eu gosto muito da participação das pessoas. Inclusive, tem muitas delas assistindo hoje aqui. E eu recebo mensagens das pessoas contando a história delas e eu fico, assim, muito emocionado mesmo, porque a pessoa, ela confia em mim para contar, para compartilhar a história dela comigo. E tem até uma pessoa que está assistindo hoje, que é a Mônica, e ela mora no Rio de Janeiro. E ela e o marido dela, eles se mudaram para lá por causa do câncer, que ele está em tratamento de câncer. E ela contou toda a história para mim, eu transformei isso em um texto e ficou bem emocionante mesmo, sabe? Então, assim, na hora de criar, as pessoas participam muito, mandam mensagens, contam e falam assim, eu tenho uma história, aconteceu isso comigo, às vezes namorado, às vezes amigo. E aí eu queria que tu fizesse um texto sobre isso, você pode. E eu sempre digo que posso, né? Porque se eu fosse falar só sobre mim, talvez eu não tenha tantas histórias assim para pôr em texto. Mas aí com a participação das pessoas fica muito legal. E eu acho que é uma coisa que até se todo mundo pudesse fazer, de se colocar no lugar do outro, né? Para tentar sentir o que a pessoa tá passando, ia ser um mundo completamente melhor, né? Agora conta pra gente sobre esse livro que você trouxe. Então, esse livro aqui eu comecei ele quando eu tinha 18 anos, agora eu tenho 20 anos. Mudou pra caramba, gente. Muito velho ele tá, entendeu? Aí, quando eu comecei, eu tava morando no Rio, e aí como a vida tava um pouco corrida, eu só fiz alguns capítulos e parei. E aí quando eu voltei pra Manaus, aí eu falei, não, eu preciso terminar esse livro, preciso concluir essa história. E aí e aí eu tentei as editoras e deu certo. Deixa eu mostrar pra nossa câmera. Uhum. Aliança Trifólio. Conta um pouquinho pra gente, né? Dá um spoilerzinho pra gente, porque sabe que a geração de hoje em dia quer spoiler. Uhum. Entendeu? Se não contar um pouquinho, não é a mesma coisa. Tá, Trifólio é uma aliança que é capaz de controlar 3 elementos da natureza: água, terra e ar. Mas o quarto elemento, que é o fogo, ele é controlado pela Quimera, que são os vilões da história. E todos os escolhidos da aliança, quando completa 21 anos, eles se deparam com uma decisão muito difícil a tomar. Eles têm que escolher seguir a missão deles e salvar a humanidade, ou continuar na vida normal, mas só que como não seria a missão deles, eles iam sentir que algo estava faltando ainda, entendeu? Só que o grande problema disso é que para seguir a missão deles, eles precisariam ser esquecidos por todas as pessoas que eles amam, sabe? Todas as pessoas de fora daquilo. E a história ela é contada pela Anabel. A Anabel ela é estudante, ela é determinada, cheia de personalidade, mas só que ela sabe que essa decisão é muito importante, mas ela fica pensando como que eu vou quebrar esse laço afetivo, como que eu vou deixar um amor de lado, entendeu? E é muito interessante, porque a gente a gente se surpreende vendo as coisas que ela precisou passar e que talvez se a gente estivesse lá também seria muito difícil, sabe? Agora, eu sei que a gente está conversando sobre silêncio, sobre processo de criação e tudo mais, mas conta pra mim como é escrever um livro, começar a escrever um livro com 18 anos. Vou contar uma coisa pra vocês, um segredo. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de contar, por exemplo, sobre o meu dia. Mas não era um diário, não gostava de diário, eu achava diário desnecessário. E aí eu gostava de folhas de papel mesmo, né, livres, e eu contava um pouco sobre o meu dia. Não, hoje eu gostei de fazer isso, de fazer aquilo, ou então eu tive um dia... E aí eu contava uma história a partir daquela história verídica ali. Eu criava a partir daquela história verídica. Mas eu nunca fui adiante porque era criança e era uma escrita de criança, né? E hoje em dia, como que você avalia, por exemplo, a sua escrita e como que você avalia o processo de alguém que cria desde muito cedo, né? Como que é pra você com 18 anos começar a escrever e terminar com 20? Na verdade, eu comecei a escrever muito cedo, né? Eu era criança ainda. E eu acho que isso, na verdade, veio da genética, porque a minha avó paterna, ela era também escritora, mas assim, só de caderninho, como você, de chegar em casa, escrever. E eu acho que isso, de certa forma, passou para mim, porque eu comecei muito cedo. E mesmo não tendo essa convivência com ela, porque ela faleceu quando eu ainda nem sabia escrever, mas eu acho que isso passou, sim, pela genética, porque é a única forma de explicar por que desde sempre eu escrevo e tenho essa paixão, assim, entendeu? Agora, outra situação também. Você começou a escrever com 18 anos, provavelmente a sua cabeça, a sua ideia, você era uma pessoa com 18 anos. E a partir
de quando o tempo passou, né? 19, você fez 19, você fez 20, hoje você tem 20. E você passou por etapas, você passou por idades diferentes, por anos diferentes e, pelo que eu entendi, por situações diferentes também ao longo do tempo que você estava escrevendo o livro. Então, como que é você começar a escrever sendo alguém e terminar como outra pessoa? Seu pensamento mudou, você quis mudar aquilo que você já tinha escrito antes e aí hoje você já analisa os primeiros capítulos que você escreveu, por exemplo, escreveria diferente? Ou você acredita que como era você ainda naquela época, tinha que estar aqui mesmo daquela forma, porque ainda assim era você? O que você percebeu de diferente durante todo esse tempo de escrita? Então, esse livro eu meio que coloquei assim opiniões que poderiam ser minhas mesmo, né? Mas eu acho que quando a gente escreve, a gente tem que assumir o personagem, né? E talvez esse personagem não vá pensar como eu penso, mas eu vou ter que criar uma personalidade para ele. Olha, agora eu estou inclusive começando a escrever um novo livro e dessa vez eu me sinto muito mais preparado sendo o segundo. Eu criei toda uma definição do personagem. Coloquei até signo, idade, tudo, sabe? O significado do nome, coisas que possam me fazer criar realmente coisas diferentes entre os personagens, sabe? Tipo assim, aquela pessoa, ela é identificada porque ela é daquele jeito, aquela outra pessoa daquela outra maneira. E não necessariamente são como eu sou, entendeu? Mas aí eu percebo que quando eu comecei esse livro, eu realmente tinha uma outra cabeça, né? Eu não tinha passado por coisas que hoje eu já passei, mas é interessante até poder rever essa história e pensar, caramba, será que eu pensaria um pouco diferente? Será que eu escreveria diferente? Mas eu acho que não, é muito interessante a gente ver esse nosso crescimento, esse nosso avanço, assim, né? Muito obrigada pelo primeiro bloco. A gente vai voltar daqui a pouco, depois do intervalo, e nós queremos responder as perguntas dos nossos telespectadores. Então, se você ainda não enviou, tá na hora de você pegar o seu celular e começar a enviar pra gente. 92 é o código aqui de Manaus, 9811-4512 é o número da nossa produção e nós estamos esperando pelo seu depoimento. De repente, você já viu as frases do Richardson por aí, ou você já abriu, fica decretado, e aí você já tem sua opinião, então manda pra gente que a gente vai adorar o seu feedback, mas não saia daí porque o intervalo é bem rapidinho.